Boa noite. Boa noite. Com mais ânimo. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Meus amigos, com muita felicidade que encontro-me pela primeira vez nesta cidade, para a gente poder trocar ideias, conversar. E é muito bom encontrar corações amigos, almas irmãs no ideal. Recebam o nosso abraço. Quero pedir inicialmente desculpas, pois mesmo morando há 20 anos no Brasil, ainda continuo com esse sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. É chá. Mas se durante a nossa exposição eu cometer alguma falha, peço por gentileza que vocês me corrijam. Tudo bem? Vamos iniciar, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu quero contar a minha experiência. Eu conheci a doutrina espírita no meu país, que é o Peru, quando ainda não existia nenhum centro espírita lá. Eu comecei a ter algumas visões, eu via, acordava na madrugada, via pessoas no quarto, eu já me vi flutuando, meu corpo deitado na cama, eu tentando retornar, não conseguindo. E eu conversei com um amigo e ele me disse: Luiz, acho que você é médium. E ele me emprestou o livro dos médiuns. E foi por isso que foi o meu primeiro contato. E ao mesmo tempo, foi meu primeiro contato com Allan Kardec. Eu estava entre 16 a 17 anos e para mim, Allan Kardec era uma espécie de um super-herói. Porque ele andava com as médiuns, perguntava aos espíritos, e entrevistava, tipo um Sherlock Holmes, sabe? Eu achava o máximo Kardec com as médiuns e tal. Até que, eu me lembro, né, depois de estar lendo e lendo, eu não sei se já aconteceu com vocês, no começo, a gente devora os livros e lê, quer ler outro livro, estava lendo e tal, né? A minha mãe, de tanto me ver lendo os livros, ela me disse assim: meu filho, o que aconteceria se você descobrisse que tudo isso que está escrito aí fosse mentira? Aí eu falei: não, mãe, como assim mentira? É um professor da Sorbonne, da França, que ele pesquisou isto. Não, mas se mesmo assim, tudo que está escrito aí, se você descobrisse que tudo é mentira. Eu falei: não, mãe, é porque outros pesquisadores se somaram e foram lá conferir e revisar e tal. Mas se mesmo assim, tudo fosse mentira. Meus amigos, naquele momento, a minha fé, como nos desenhos animados, caiu. E eu disse: gente, e se tudo aí fosse mentira? Mas foi que eu li uma frase do próprio codificador, na qual ele menciona: se em algum ponto a ciência comprovar algo diferente nesse ponto da doutrina espírita, cabe ao espírita seguir a ciência nesse ponto e abandonar nesse ponto a doutrina. Eu achei tão fantástico. Eu fui falar para minha mãe: mãe, olha, se a ciência mostra algo diferente, eu sigo a ciência. E abandono nesse ponto a doutrina. Minha mãe me disse: ah, é? Então, como você vai me comprovar algo? E eu disse: puxa, mas são terríveis. Como é que eu vou comprovar? Peraí. Aí eu peguei o livro e disse: ah, mãe, olha aqui. Aqui disse que nós somos espíritos. Tudo bem? Tudo bem? Todos são espíritos? Sim? Tá, ok. Minha mãe, sim, e aí? Aqui disse que quando a gente vai, se deita na cama, dorme, se sai do corpo. Tudo bem? Alguns se saem durante as palestras, mas não é o caso, Bom, minha mãe, sim, e daí? Muito bem, eu me saio do meu corpo, você se sai do seu corpo, e a gente se encontra no mundo espiritual. Logo, acorda e devemos ter o mesmo sonho. E minha mãe: sim, e aí? Então vamos fazer o desafio. Minha mãe: desafio feito.
ao estilo, eu não sei se se lembra aquele Mythbuster, Caçadores de Mitos, da Discovery. Pronto, vamos testar, vamos verificar, né? Isso que eu acho legal. E então, tinha dias que minha mãe falava assim, eu sonhei com você. E eu não lembro, mãe. E outros dias, mãe, eu sonhei com você. E minha mãe, puxa, eu não lembro. E estava difícil coincidir, difícil. Até que, uma madrugada, eu acordei. Entre as 2 e 3 da manhã, nesse horário que quando a gente acorda, ninguém quer ir no banheiro. Né? Muito bem. Eu acordei. E meu sonho era o seguinte. Lembrem que eu estava com 17 anos. Né? Então, eu sonhei com uma casa que eu morei quando eu tinha 12 anos. Essa casa era muito especial. Tinha uma sala de jantar, assim? Né? Uma sala de jantar. Minha mãe estava sentada aí. E eu entrava da outra sala por uma porta que faz este movimento. Como é que chama? Aquela porta que é assim? Salão, vai bem. Vai bem. Cowboy, sei lá, bang bang. Tá, bom, ok. Eu lembro bem dessa porta. Aliás, quem lembra bem é meu dedo. Porque muitas vezes já pegou aí. Se alguém vê essa porta, já sabe que o dedo... Bom, então eu entrava por aquela porta, me sentava, conversava com minha mãe. 2 vizinhos da casa do lado entravam pela porta, me chamavam, eu levantei e eu saí com eles. Aí eu acordei. O sonho era nítido, colorido, eu estava com toda a vivência e eu disse, eu vou escrever o sonho. Amanhã minha mãe, quando acorde, né, vamos ver se bate. Mas depois disse, não, eu vou direto. Fui lá no quarto da minha mãe, pulei em cima dela. E eu falei, mãe, acorda, mãe. Minha mãe, que foi? Ai, mãe, o que você estava sonhando? E minha mãe disse, peraí. Eu estava sonhando com você. Ah, é? E o que você sonhava? Você lembra aquela casa? Eu lembro daquela casa. Pois é, eu lembro que eu estava sentada naquela sala de jantar. E daí? Você entrou por aquela porta. Ah, e depois? Você se sentou, conversou comigo. E logo, os 2 vizinhos da casa do lado entraram por aquela porta. E? Eles te chamaram e você saiu com eles. Falei, mãe, tivemos o mesmo sonho. E ao estilo também dos desenhos, aquele hi-fi, sabe? Mãe, que legal! Tudo que está escrito aí não é ficção, não é uma ideia, uma filosofia assim. Não, você pode comprovar, é fato. E a gente, se fosse nos dias de hoje, seria aquele checklist do WhatsApp, aquele clip. Né? É real. E vamos conferir outros fatos mais. E a gente começou assim. E aí, meus amigos, a minha fé subiu totalmente. Porque a gente conseguia comprovar aquilo que estava escrito nos livros. Eu achava mais legal que eu estava em outro século, porque Kardec foi do século XIX, né? Na época ainda século XX, né? Mas, e outro continente. Era possível comprovar. Mas vamos lá. Eu me lembro ainda que esse meu amigo que me emprestou o livro dos médiuns, ele fazia umas práticas de meditação. E ele me disse assim, Luiz, você gostaria de fazer uma prática de meditação? Eu tinha esses 17, 18 anos, eu todo curioso por saber essas coisas, né? Eu falei, eu quero saber como é uma prática de meditação. Aí, eu fui naquela casa, né, onde ele estava, e quando eu entrei, tinha várias senhoras que estavam todas sentadas, como chama? Poltrona? Divãs, seria? Assim? Uns divãs sentados, né? Aí todo mundo sentado, eu também me sentei assim, todos aí, colocou uma música, anos 90, o que estava de moda era a Enya, não sei se vocês lembram da Enya, não? Alguns lembram? Nada. Bom, anos 90 era a Enya. Bom, aí colocou aquela música, aí todo mundo e tal. E eu me lembro que no final ele disse assim, agora, lentamente, vocês vão mexendo os dedos das mãos. Aí eu mexi as mãos, dedos. Né? Agora, bem
bem devagar, vão abrindo os olhos. E eu, que era garoto, eu abri de vez. Só que quando eu abri, eu observei que do teto, com uma espécie de pétalas ou florzinhas, começavam a cair assim girando. Começavam a cair girando. Muitas, muitas, em todo o teto caindo sobre as pessoas. E meu amigo me disse, o que você está vendo? Eu falei, vocês não estão vendo, não? Não. O quê? Mas olha, está cheio de pétalas assim de flor. Faz assim, assim, parece aquele trébol, né? Trébol. Tá girando, 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 girando. E quando cai nas pessoas, faz assim, pss, pss, igualzinho como fazia aquela fadinha da Disney. Sininho. A Sininho com a varinha, não faz com a varinha, aquele pss, a Tinkerbell, não é isso? Sininho. Pss, pss. Igualzinho que quando faz com a varinha, pss, quando caem as pétalas. E o melhor ainda, cada uma das, a faísca é isso, né? As faíscas são absorvidas pela pele. Falei, olha o que estou vendo aí, são absorvidas. Me disse, olha que interessante, Luiz. Sabe por quê? Acaba de chegar um livro do Brasil que fala o seguinte, aqui diz que os espíritos nos dão passes. Aí eu perguntei, o que é passes? É uma energia assim que eles jogam. E parece que, aqui diz que esses passes tomam formas de pétalas ou de flores. E começam a cair sobre as pessoas. Falei, olha que legal. E quem que escreveu esse livro? Ele mostrou, peraí, é um tal de Chico Xavier. Em espanhol, Chico é pequeno. Então eu imaginei Chico Xavier, né? Pequenininho Xavier, né? Ou menininho Xavier, né? Depois descobri que tinha mais aninhos. Mas, logo, eu perguntei, e quem é o espírito? E ele disse, olha, um tal de André Luiz. Esse foi o meu primeiro contato com Chico Xavier e com Allan Kardec. Logo depois fui morar no Brasil e agora a gente elaborou um material que nós chamamos de infográficos para mostrar a doutrina espírita toda em forma visual. E a gente vai apresentar agora. Tudo bem? Vamos lá. Atenção. Meus amigos, nós temos aqui os 15 princípios espíritas. Toda a doutrina espírita numa única ilustração. Todos os conceitos do espírita estão aqui. Do lado direito, da imortalidade da alma. Do lado esquerdo, os princípios de Deus. De Deus, elementos do universo, leis morais, ação dos espíritos na natureza. Da imortalidade, espírito, perispírito, influência espiritual. Mundos habitados, mundo espiritual, causa e efeito, mediunidade, livre-arbítrio, evolução, progresso, reencarnação e a base de tudo, o Evangelho de Jesus. Toda a doutrina espírita, os 15 princípios compactados aqui. Esses textos pequenininhos que estão aqui são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier. O Chico psicografou. Nosso trabalho foi a diagramação. Daqui tudo bem? Vamos lá. Livro A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel. Vai falar do projeto do Cristo para implantar o Evangelho no planeta. Primeiro detalhe. No primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, Emmanuel disse que no mundo espiritual, os nossos guias espirituais, meu guia, teu, nossos guias espirituais, eles estudam no além. É uma espécie de universidades do além. O que estuda o guia espiritual? Eles estudam a chamada ciência de todos os tempos. Ciência de todos os tempos. Emmanuel estudou, trouxe esta informação, Chico psicografou e a gente desenha. Disse Emmanuel que as forças da luz para implantar o Evangelho no planeta demoraram um período de 1200 anos. Ano zero,
6 séculos antes de Cristo, 6 séculos depois. Este é o período para implantar o evangelho no planeta. Porque logo depois, a Terra entra em outro período, que Emmanuel chama das trevas ou da besta do Apocalipse. Eu fiz uma palestra na cidade de Santos, em São Paulo, e eu disse, Emmanuel disse, a Terra entrará no período das trevas ou da besta do Apocalipse. Aí uma moça falou assim, "Au!" Aí eu disse, não, calma, calma, já passou. Aí a moça, do ano 610 a 1870. Nós agora estamos em outro período que é da transição do planeta. Mas vamos focar primeiro aqui. Diz Emmanuel, as forças da luz enviam 4 mensageiros. No começo, são as prévias do Evangelho, antes da vinda de Jesus, né? Para que eles façam uma limpeza psíquica do planeta, do orbe. Logo vem Jesus e logo os últimos mensageiros. Quais seriam esses 4 mensageiros? Quais seriam esses 4? Para Ocidente, 1. Para Oriente, 3. Todos estão vendo aqui a Europa? Sim? Ásia? Ok? Para Ocidente, segundo Emmanuel, o espírito mais luminoso que já pisou o planeta depois de Jesus. Sócrates. Para Oriente, Lao Tse, Confúcio e Buda. Falava com meus filhos e eu perguntei, meu filho, vocês já ouviram falar de Buda? E meu filho me disse, meu pai, é aquele Deus gordinho que você faz um carinho na barriguinha da sorte. Aqui também tem essa crença. Tem na Alemanha? Deus, na Alemanha tem? Tem pessoas. Deus gordinho achei ótimo. Confúcio! Aí meu outro filho falou, que criou a confusão. Não é isso, não. E Lao Tse, meu pai, esse daí nunca ouvi falar. E eu reconheço que também pouco sabia. Fui pesquisar. Meus amigos, nós temos aqui o taoísmo, confucionismo, budismo, doutrinas socrático-platônicas. Todas são e vêm da mesma fonte. Todas são as prévias do Evangelho. São doutrinas irmãs que vieram para fazer a prévia do Cristo. E a gente na Terra, pensando que são doutrinas rivais ou até contrárias. Não é? E um detalhe mais. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre Lao Tse. Descobri que Lao Tse foi mestre de Confúcio. E olhem para que vocês tenham ideia, o nível filosófico de Lao Tse. Eu vou falar uma frase, prestem bem atenção. O nível de Lao Tse. Lao Tse disse, as palavras sinceras não são agradáveis. E as agradáveis não são sinceras. Eu vou repetir. As palavras sinceras não são agradáveis. E as agradáveis não são sinceras. Aí eu me lembro quando algumas moças postam uma foto no Facebook e as amigas colocam, linda! Arrasou! Aí você se lembra do Lao Tse. Muito bem. Vamos lá. Vem Jesus. 6 séculos depois, últimas tentativas e agora entramos no período das trevas. Todo tipo de deturpação em nome do Cordeiro vai ser elaborado neste período. Nós vamos ter cruzadas, inquisição, perseguições, pestes, tudo. Mas as forças da luz não nos deixam órfãos. Em 3 momentos nos enviam mensageiros. O primeiro deles, Francisco de Assis. Segundo momento, antes de Lutero, um século antes, John Wycliffe, Jan Hus
e Martin Lutero no meio. E logo no final, Allan Kardec. E aqui começa a transição. Mas vamos lá. Opa, que é isso aqui que está em alemão? Eu não entendi nada. Ok, obrigado. Muito bem. Vamos aqui. Livro Cartas e Crônicas, Espírito Humberto de Campos, Médium Chico Xavier. Humberto de Campos é um jornalista e ele conta o que, segundo Humberto de Campos, é o maior acontecimento dos 2 últimos séculos. Só que, no além, a gente não sabia isso. Diz Humberto de Campos que nós estamos vendo aqui a Europa? Sim? Okay. A França, está a Alemanha, não é isso? Ok. Diz Humberto de Campos que nós estamos no dia 1º de janeiro do ano de 1800. Ele faz uma viagem no tempo. Isso que eu acho genial na literatura espírita. Os espíritos podem viajar o tempo e... Não, quase falo fofoca, não fofoca não. Eles contam coisas que a gente não sabia. Muito bem. Estamos na madrugada, entre as 2, 1 da manhã. Esse pontinho aqui é o Napoleão Bonaparte. Tá? Pontinho não é porque era pequenininho, não. É porque a gente representa assim, só como um pontinho. Muito bem. Napoleão está dormindo e se saiu do corpo. Né? Lembrem que estamos 1º de janeiro, à madrugada, era o Réveillon. Não é? Réveillon, né? Então, Napoleão está dormindo, sai do corpo. Ele já era imperador da França. Okay? Diz Humberto de Campos que no mundo espiritual, a equipe da verdade convoca todos os guias espirituais do planeta Terra. Vêm espíritos guias do Japão, da Índia, da China, do Antigo Egito, da Grécia, da África, das Américas. Todos os guias do planeta estão reunidos numa gigantesca assembleia. E Napoleão está entrando nessa assembleia. Quando Napoleão ingressa, ele fica impressionado porque vê uma assembleia gigante, um super estádio, né? E ele observa, e junto detrás dele, de Napoleão, outros espíritos encarnados também estavam entrando. O Papa da época, Beethoven, Pestalozzi, todos e outros detrás de Napoleão. E Napoleão ingressa e ele observa aí os grandes Mahatmas da Índia, os antigos faraós, sacerdotes da Grécia, das Américas. Ele fica impressionado olhando todos os guias do planeta Terra. Olha que sensacional. E então, disse Humberto de Campos, que Napoleão consegue distinguir que nessa assembleia tinha um andar de baixo, onde tinha espíritos não tão elevados, que participaram na Revolução Francesa, que estava aí a rainha Maria Antonieta, que cortaram a cabeça, o rei Luís XVI e outros da Revolução Francesa. Mas tinha um andar superior. Nesse andar superior era como se fosse um teto, sim? E observa 4 espíritos com formatos de anjos descendo. E eles tinham uns trombetas, sim? Trombetas, e começam a tocar como anunciando algo. Uma luz sai do meio e escuta-se uma voz potente, que se direciona a voz para ele. E a voz diz assim: César, 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 Júlio César, o imperador romano que 40 anos antes de Cristo saiu na conquista do mundo conhecido. E a voz diz assim: César, como há 2000 anos, César, nós te chamamos para você unir os povos do mundo e, unindo os povos, o idioma latim ser o idioma comum, para que
quando Jesus viesse à Terra, o Evangelho rapidamente fosse divulgado. Assim como nós te convocamos, mas você, pelo teu orgulho, você faliu. Toda vez que você saía conquistando os povos, achava que era teu gênio militar. Mas éramos nós que estávamos por trás ajudando. Você, César, você faliu. Então, novamente, estamos te dando uma chance para você se regenerar, César. Você deve unir os povos da Europa para preparar os caminhos de um dos meus discípulos, que vai encarnar e vai trazer o Evangelho de volta, como foi esquecido no planeta. Você vai ajudar a abrir os caminhos. E então, Napoleão fica impressionado, né, com essa voz e observa que outro ser luminoso se aproxima. Quem era? Era o sacerdote Jan Hus. Todos conhecem Jan Hus? Não? Mais ou menos? Vamos lá. Jan Hus, 100 anos antes de Lutero, na República da antiga Checoslováquia, justamente em Praga, Jan Hus foi um sacerdote que fez o seguinte: ele traduziu a Bíblia ao idioma local, que era o checo. Uns 10 anos antes dele, na Inglaterra, John Wycliffe foi a primeira pessoa em traduzir a Bíblia ao inglês. E na Europa continental, Jan Hus ao checo. Amigo de Wycliffe. Os dois são considerados os padres da Reforma, antes, os precursores da Reforma, né? Então, e ele mais ainda, ele fez a primeira missa no idioma local, porque ele achava impossível falar do Evangelho em latim a um povo que fala checo, né? Aliás, eu acho que o checo é um pouco difícil, não é isso? Imagina falando em latim, aí que não dava, nunca ninguém vai entender. Então ele fez isso. Por conta desse atrevimento, a Inquisição pegou ele e queimou vivo, né? Já evoluímos um pouquinho, né? Gente, olha como era. Muito bem. Então aparece o sacerdote Jan Hus. Napoleão não consegue ver o rosto, que tanta luz, diz Humberto de Campos, e tinha como se fosse uma tiara aqui. Ele não consegue ver o rosto, ele só vê luz. Jan Hus se aproxima de Napoleão, carrega ele, e os dois vão descendo até a França, de volta. Vão a Paris, e Jan Hus deixa nos seus aposentos a Napoleão. Na manhã seguinte, Napoleão acorda e disse: que sonho que eu tive. E, gente, aqui entre nós, que sonho que ele teve. E o primeiro que fala Napoleão é: a partir de hoje, eu vou criar os estados napoleônicos. E a partir daí, Napoleão sai na conquista dos povos. Vocês conhecem a história, já sabem o que aconteceu com ele. Mais uma vez, falhou pelo seu orgulho. E eu fiquei pensando, uma mini reflexão, e eu disse: espera aí, os guias espirituais de todo o planeta, a equipe da verdade, Jesus, todos eles ajudando Napoleão, e ainda assim falhou. Imagina a gente. Meu Deus! Se ainda com tudo isso ainda falhou. E outra coisa, o projeto dos povos estarem unidos era de 1800. Agora a Europa começa a ser de um outro jeito, a se unificar, né? Se unir. Pelo menos guerra já. Mas esse projeto é 2 séculos atrás. Quanta coisa da nossa vida já era para ter acontecido. E nós mesmos, pelo nosso orgulho, temos adiado. Fica só como pequena reflexão. Mas vamos lá. As forças da luz começam a convocar os grandes luminares do planeta. Da ciência temos Benjamin Franklin, Pascal, Blaise Pascal, nós temos Galileu, Sócrates, Rousseau, da política, da religião, Vicente de Paul.
Curadar, Santo Agostinho, teologia, literatura, de todas as áreas, espíritos são convocados. Vamos um pouquinho mais. Então, finalmente, já temos as 3 revelações. Com Moisés, tudo não. Não matar, não roubar, não mentir. Tudo bem? Todo mundo já cumpre as 3 revelações? Ninguém mais mente? Mentirinha branda também não adianta. Não mentir, não roubar, não matar. Com Jesus, sim, sim, sim. Sim ser puro, sim ser misericordioso, sim perdoar. E o Espiritismo, a revelação espírita, a partir daqui começa a terceira revelação. A revelação é progressiva. Tudo bem? Vamos avançar rapidinho. Mesas girantes. O meu filho me perguntou, meu pai, como é esse negócio da mesa girante? Eu falei assim, meu filho, era uma mesinha que tinha uma base e tinha 3, como chama? Pés. Porque em espanhol é patas. 3 pés. Então, em 2 delas se apoiava e os espíritos mexiam a outra e faziam, não sei, uma pancadinha. Alguém criou um alfabeto e então criou seu código para a letra A, letra B, letra C, letra D. Meu filho me disse, meu pai, esse é o espírito queria falar. Xuxa. Xuxa. Aí que vai demorar um pouquinho, né? Os meninos são ótimos. Muito bem, vamos lá. Aqui nós depois evoluiu, foi criada uma tábua de madeira, uma caneta dentro, incrustada, se diz assim? Uma caneta dentro. Umas rodinhas eram colocadas, as médios colocavam os dedos e começaram os primeiros escritas. Logo depois, Kardec viu que diretamente pegando a caneta já poderia vir a mensagem. Finalmente chegamos a Yverdun, Pestalozzi, e o menino Kardec, já encarnado, aprende tudo com seu mestre. Pestalozzi ensina aos 21 anos, em Yverdun, Kardec volta para Paris e ele monta um instituto igualzinho que aprendeu com seu mestre. O que ensinava Pestalozzi, a diferença de todos? Pestalozzi, em síntese, dizia que as escolas não educam, as escolas instruem. Você aprende matemática, biologia, química, mas você pode terminar a escola e por dentro ser um canalha. Então, qual seria a verdadeira educação? Você se instrui e aprende valores morais. Honestidade, respeito, tolerância. Sim? Então, a verdadeira educação é aquela que te instrui e que te dá valores morais. Isto fica em todos os meninos que aprenderam com Pestalozzi. Quando Kardec absorve esse material, e posteriormente vamos ver como na doutrina espírita nós vamos ter conteúdos que instruem e conteúdos que são valores morais. Foi plasmado tudo de seu mestre. Qual é o... Aliás, até os espíritos falam, espíritas amai-vos e depois instruí-vos. Não é isso? Qual é o detalhe? É que Pestalozzi fazia parte da equipe do Espírito da Verdade, só que encarnado. E Pestalozzi estava naquele sonho do Napoleão. Não sei se lembra quando eu contei. Quando Napoleão ingressa, com ele entravam outros e um deles era o Pestalozzi também. Mas vamos lá. Meus amigos, nós temos 2 espíritos em 2 áreas, religioso e militar. Allan Kardec, o pedagogo, sacerdote Jean Hus, e o sacerdote druida, Allan Kardec. Um pouquinho antes do Cristo, uns 40, 50 anos antes do Cristo. Ok, nós temos Napoleão Bonaparte, para ajudar o trabalho do Kardec, unificar os povos, falhou. Aqui nós temos Júlio César, para trazer o latim e divulgar o Evangelho. E um pouquinho antes foi Alexandre
o grande chama para divulgar o pensamento socrático da Grécia, da Macedônia, de Sócrates. Lembrando que Sócrates era o precursor do Evangelho. Então, o mesmo espírito esteve nas três grandes funções. Última ilustração. A linha do tempo espírita segundo a caminho da luz. Primeira reunião dos espíritos puros. Eles se reuniram para a formação dos planetas nesse sistema solar. Quando o Sol estava na formação, eles decidiram a formação dos planetas, incluindo a Terra. Segunda reunião dos espíritos puros, uma vez a Terra solidificada, eles decidem a vinda do seu espírito construtor, o guia. Há mais ou menos 28 mil anos, quando a humanidade já estava completa, éramos sapiens, os guias espirituais começam a modular os periespíritos, ou corpos espirituais. Estamos saindo do mundo primitivo para entrar em mundo de expiação. Nesse momento, espíritos vindos de outro planeta, que gira em torno da estrela de Capela, vão vir à Terra. Esses periespíritos mais aprimorados servem de base para eles poderem encarnar na Terra. Posteriormente, formam 4 grupos. Conheceremos como os egípcios, povo de Israel, os brahmanes na Índia e a família indo-europeia, que principalmente populou o norte, a Europa. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus, ano de 1500. É muito importante, porque as Américas são descobertas. E no mundo espiritual, eles designam o território do norte vai ser para espíritos que naturalmente tenham mais gosto pela tecnologia, lógica, raciocínio. Será chamado o cérebro do mundo. Território do sul, os que gostem mais naturalmente da parte religiosa, sentimental, emocional. O coração do mundo. Por ser o Brasil o maior território, por ser Estados Unidos o maior território. Nós teremos o cérebro do mundo e o coração do mundo. Meu filho me disse assim: meu pai, eu queria ter reencarnado no cérebro. Não, meu filho, fica feliz, você reencarnou no coração. Muito bem. 1848, as Irmãs Fox, o maior fenômeno da história mais conhecido. A partir daqui, começa já a terceira revelação. Allan Kardec, 1857. E a partir daí, as revelações. O detalhe. Chico Xavier. No programa Pinga Fogo, perguntaram ao Chico: Chico, quando é que vai ser o começo do mundo de regeneração? Quando será? Chico disse: primeiro vislumbre assim da madrugada, do comecinho de regeneração. Comecinho. Será aproximadamente quando tenhamos feito 200 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. 2050. Em adiante, começa a regeneração. Será que a gente vai chegar lá? Se eu chego, eu quero fazer palestra aqui, tá? Muito bem. Mas qual é o detalhe? Eu falei, peraí, como é? Então, nós estamos vivendo um momento muito especial. É por isso que, assim como aqui, os guias do planeta começaram a manipular os periespíritos, aqui também estão manipulando os corpos espirituais. Por isso que, geração a geração, nos últimos tempos, estão vindo mais bonitos, estão vindo mais altos, estão acordando mais cedo para muitas coisas. Né? Geração a geração, é uma velocidade nunca antes vista. E outra coisa, com o perispírito mais sensível, o que permite uma glândula pineal mais sensível e um aumento na mediunidade nas crianças. Por todo lado que eu viajo, estou vendo meninos, jovens, adolescentes, já com visões, sonhos, escutando, que antes não era tão comum. Hoje está mais. E outro detalhe, a glândula pineal é a glândula da sexualidade. Logo, acordando para a sexualidade também mais cedo. Olha os fatores.
Tudo isto acontecendo nesse momento, porque a Terra entra em outra etapa. E mais ainda, como assim aconteceu antes, a Primeira e Segunda Guerra Mundial foi um processo para começar a limpar os espíritos mais agressivos e serem colocados longe. Longe. Tá? Fora. Mas ainda continuamos na limpeza. Essa oportunidade de encarnar é única. Muito mais importante que as outras vezes. Se você falha esta encarnação, são 28 mil anos que você perde. Você vai continuar, mas lá com aquele pessoal. Agora, se você passa, poxa, que massa, você vai... Eu falava no Brasil, olha, quando você vai ao mundo de regeneração, sabe o bacana? A internet não vai cair. Bom, e outro detalhe mais. Gente, na época de Kardec, éramos 1 bilhão que estávamos encarnados. Agora, 7 bilhões. Em 2050, 10. Nunca antes o planeta teve tanta gente encarnada em simultâneo. Espíritos que não encarnavam há 100 anos, há 200, há 500, há 1000, há 3000, há 10.000, todos encarnados. Alguns mais encarnados. Mas todos estamos encarnados nesse momento único. Esse é o processo. Daí a importância da gente trabalhar principalmente com essas novas gerações. Até que eu falo o seguinte, um ótimo investimento é trabalhar com os filhos e os netos. Porque os netos podem ser nossos avós de amanhã. Viu? Quando a gente volte como espírita pela segunda vez, o nosso neto vai ser nosso avô. Já nos facilita o caminho. Muito bem. Então a gente gostaria, ainda temos uns minutinhos, sim? Gostaríamos de mostrar alguns dos livros que viemos pensando justamente nessas novas gerações. Tudo bem? Vamos mostrar aqui. Ele não falou.